e aos poucos as pessoas vão entrando. Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa roda virtual de conhecimento do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da FADISMA. É uma honra muito grande recebê-los todos aqui, hoje com esse tema que é tão importante, né? O método APAC, de cumprimento de pena, os desafios aí, possibilidades desse método, então a importância da gente promover uma sensibilização nesse sentido. Vamos contar hoje, né, com a magnífica presença do promotor de justiça César Augusto Pivetta Carlan e o professor Bruno Seligman, que é nosso professor da casa, né, e que aceitou com tanto carinho o nosso convite também. Também gostaria de dar as boas-vindas à Bianca Romero, que fez o seu trabalho final de conclusão de curso também nessa temática, e eu saúdo e dou as boas-vindas a todos que estão nos prestigiando hoje e que a gente possa ter uma boa reflexão sobre esse tema, que é tão importante e que também causa essa necessidade de mais informação. Eu queria passar a palavra para a nossa membra do SEMPRE, Letícia, que vai fazer a apresentação do palestrante e do mediador, né, de uma maneira mais formal, e depois, de pronto, já podemos iniciar a nossa roda. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, em especial o nosso convidado de hoje, o Dr. César Augusto Pivetta Carlan, que é promotor de justiça da Promotoria de Santa Maria, com atuação na área criminal. O Dr. César Augusto, além de promotor de justiça, ele também é especialista em direito administrativo e gestão pública pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. Gostaria de cumprimentar também o mediador do nosso encontro, o professor da casa, Bruno Seligman de Menezes. O professor Bruno é advogado, mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Criminologia na Faculdade de Direito de Santa Maria e do Centro Universitário Franciscano. Bom, esse é o 7º encontro do projeto Rodas Virtuais de Conhecimento, desenvolvido pelo Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da FADISMA, e hoje conta com a temática que envolve os desafios para a implementação do método APAC de cumprimento de pena em Santa Maria. Então, para o início do nosso encontro, eu passo a palavra para o nosso mediador, o professor Bruno Seligman de Menezes. Muito bem, boa tarde a todos. É uma satisfação imensa esse convite da professora Isabel Cristina Martins. Vou dizer agora que está gravando, para que conste, então, oficialmente dos anais, a honra de eu participar desse projeto tão bonito, que eu vejo, fora do período da pandemia, nos corredores da FADISMA, os alunos com tanto brilho nos olhos de participar do sempre, e que faz tão bem para eles, não só como acadêmicos do direito, mas certamente como seres humanos, como cidadãos. Então, professora Isabel, uma honra e meus cumprimentos por esse projeto. Honra também de poder mediar a fala do professor César Carlan, um profissional que, nas lidas nossas diárias, e aqui eu saio um pouco da minha condição de docente, mas vou para a minha condição de advogado, às vezes travamos embates em lados opostos, mas sempre com muita transparência, com muita lealdade, com muita técnica. Tenho certeza, doutor César, que o Ministério Público do Rio Grande do Sul tem muito orgulho em tê-lo nesses quadros. É uma satisfação imensa para mim estar aqui nessa condição. E eu cumprimento também a Bianca, que foi minha orientadora, que foi minha orientanda no trabalho de graduação, que pesquisou o método APAC, que me ensinou sobre o método APAC. Que apesar de tanto tempo eu militar na área criminal, eu confesso que era um desconhecido para mim. Então, eu não vou tomar muito tempo, eu sei que todo mundo aqui está aqui presente para ouvir a fala do Dr. César, mas eu quero fazer um breve relato de uma experiência de 12 anos lecionando penas, lecionando Direito Penal 3. E a gente começa falando de penas com aquela palavra que está sempre na ponta da língua de qualquer pessoa, que é ressocialização. E eu devo dizer que nesses meus 16 anos de advocacia criminal, eu talvez possa contar nos dedos de uma ou duas mãos quantas pessoas efetivamente se ressocializaram depois de terem cometido crimes.
Porque o nosso sistema, ele é muito competente em produzir exclusão, ele é muito competente em produzir castigo, mas ele é totalmente ineficaz em produzir reinserção social. Talvez porque ele não consiga perceber que a esmagadora maioria do seu público nunca foi inserida socialmente e a gente está querendo que ele seja reinserido. Então, o método APAC é um método que já tem lá seus quase 50 anos de existência, né? Ele surge no início dos anos 70 no estado de São Paulo, e o que ele prega, e ele surge até com um viés bem religioso, né? Era a associação de apoio, amar o próximo para... Bianca me socorre. Amar o próximo para atingir a Cristo, era uma coisa assim, o nome inicial dele, né? E depois ele acaba mudando. Ele tem algo que é uma fórmula que não é uma fórmula mágica, mas é uma fórmula relativamente simples, mas de implementação complexa. É trazer humanidade para essa relação. Ou seja, se nós temos lá no processo criminal o Ministério Público buscando uma condenação, na execução o Ministério Público não é mais inimigo, o Ministério Público é fiscal da lei, ele está junto aqui nesse processo de implementação de uma pena razoável para que essa pessoa possa ter um castigo merecido, porque foi dito que é merecido pelos tribunais, porque já tem uma decisão transitada e julgado, mas que ele possa voltar. Então, eu acho que é nessa filosofia, nesse contexto, que nós precisamos compreender a execução como um todo. Ou seja, está errado há muito tempo que a gente está fazendo, e a gente segue reproduzindo o errado. Talvez seja a hora de nós termos a humildade de reconhecer a falha e nos abrirmos para outras possibilidades. E eu tenho certeza, já passando a bola para o Dr. César aqui, que uma grande oportunidade vem pela PAC. Então, mais uma vez, muito obrigado. Dr. César, a palavra é sua. Muito obrigado, pessoal. Me sinto muito honrado de estar aqui nessa tarde. Quero agradecer inicialmente para a professora Isabel Cristina pelo convite, né? Um agradecimento especial pelo professor Bruno Seligman Menezes também, que está aqui hoje também, aceitou um convite, está participando da nossa palestra, da nossa conversa, enfim, da nossa exposição. Agradecer à FADISMA, a todas as pessoas envolvidas na realização desse evento, e é uma grande honra também me dirigir a todos quantos estão hoje aqui também participando da nossa exposição, estão nos prestigiando, né? Com sua presença, estão aqui para nos ouvir e para debater junto conosco essa questão que eu acho tão relevante, cada vez mais relevante no nosso país, que é discutirmos o nosso sistema penal, o nosso sistema penitenciário. Inicialmente, eu gostaria de dizer que eu vou começar falando o seguinte, pessoal. Eu não estou aqui para fazer uma longa digressão sobre as mazelas do nosso sistema penitenciário convencional, tá? É porque nós não teríamos tempo para tanto, há uma série de circunstâncias, de fatores que contribuem para que nós tenhamos uma séria deficiência no nosso sistema penitenciário, que efetivamente pouco ou quase nada contribui para a ressocialização das pessoas que cumprem pena privativa de liberdade. Nesse cenário, eu tenho como dois subprodutos muito nefastos dessa ineficiência estatal, o alto índice de reincidência e também o empoderamento das facções criminosas no interior das casas prisionais. São problemas conhecidos de todos, não se pode negar que isso existe, e isso exige, cada vez mais, uma reflexão, uma postura adequada de quem trabalha na área e da própria sociedade. Porque a indiferença das pessoas em relação ao tema, a indiferença da sociedade em relação às condições em que as pessoas cumprem pena privativa de liberdade no país, também contribuem fortemente para esse estado de coisas. Nós verificamos que aquele discurso do quanto pior, melhor, não funciona.
Já faz muito tempo que não funciona. Nós não podemos pensar que o sistema penitenciário, do jeito que está, quanto pior, melhor para quem estiver lá dentro, melhor para nós aqui fora. Não, é justamente ao contrário. Porque a reincidência, o empoderamento das facções criminosas, eles nos afetam diretamente no nosso dia a dia, na nossa sensação de insegurança, nos nossos índices elevados de criminalidade. O método APAC, ele surge não como um modelo que vai substituir integralmente o sistema penitenciário convencional, não é esse o propósito, não é esse o objetivo. Tá? Mas ele vem a ser uma ferramenta, tá, para auxiliar e diminuir e minorar essa problemática que nós vivenciamos no país. Correto? Eu estou falando da PAC, e aqui eu sei que tem várias pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar da PAC, eu tenho que começar pelo começo, pelo início. O que é a PAC? Começo, né? A PAC é uma sigla, que quer dizer Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Associação. Vejam que se trata de uma associação civil, então, não se trata de uma entidade governamental. E aqui, quando eu falo numa associação civil, já pressupõe o engajamento da comunidade, das pessoas que vivem numa comunidade, para formar uma associação e para contribuir com o correto cumprimento da pena, daquelas pessoas que estão cumprindo pena privativa de liberdade. Vejam como é importante a participação, então, da comunidade, por isso que nós estamos aqui hoje, por isso que a professora Isabel Cristina propôs essa discussão no meio acadêmico, porque o meio acadêmico também é importante para que a gente evolua nessa discussão. O método APAC, ele está centrado no resgate do ser humano, na valorização humana daquela pessoa que está cumprindo pena privativa de liberdade. Na autodisciplina, a partir da consciência, o cidadão que cumpre pena privativa de liberdade tem de si, tem dos valores humanos, tem da necessidade de respeitar o próximo, esse sistema começa a funcionar. Então, vejam como é importante a participação da sociedade e vejam como é diferente a abordagem no método APAC em relação ao método convencional dos presídios, das casas prisionais comuns. Porque lá dentro das casas prisionais não é feito esse trabalho de resgate do cidadão, não é feito esse trabalho de valorização do ser humano. Eu também concordo, e concordo com o professor Bruno, quando se diz quem que nós estamos ressocializando. Daqui a pouco, aquilo que nós queremos para aquele cidadão, ele nunca teve. E não é por sua passagem dentro do sistema prisional que ele vai ter aquilo que nós esperamos dele. O respeito às leis, o respeito às pessoas. O método APAC, portanto, representa uma ruptura total desse sistema. Já foi dito aqui, essa metodologia surgiu em 1972 em São José dos Campos, no estado de São Paulo, quando um grupo de voluntários que trabalhava no presídio local, liderados, então, pelo Dr. Mário Toboni, um advogado que conduziu essa experiência, eles desenvolveram uma série de atividades com as pessoas que cumpriam pena privativa de liberdade. A partir daquelas atividades, e a metodologia não nasceu pronta, eles passaram a verificar aquilo que surtia efeito no sentido de resgatar, de valorizar o ser humano. A partir de então, surge em São José dos Campos a primeira unidade da APAC no país. Há uma migração dessa metodologia para a cidade de Itaúna, em Minas Gerais, na década seguinte. Essa metodologia, então, ela se prolifera mais no estado de Minas Gerais. As autoridades constituídas daquele estado, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, passam a reconhecer a validade e a eficácia dessa metodologia. E hoje, no país, nós temos uma recomendação do próprio Conselho Nacional de Justiça para que seja fomentada a implementação do método APAC nas comunidades, nas comarcas. Então, vejam a dimensão que isso foi tomando ao longo dos anos. No próprio estado do Rio Grande do Sul,
nós temos aqui um termo de cooperação firmado entre o Poder Executivo, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o próprio Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, através da Procuradoria-Geral de Justiça, para que seja fomentada a implementação da metodologia APAC nas comarcas. Temos casas já funcionando no Estado do Rio Grande do Sul, temos a APAC de Porto Alegre, que já funciona. Eu tive o prazer, e foi uma das experiências mais marcantes da minha vida profissional, foi a visita que eu fiz à APAC de Porto Alegre em outubro do ano passado. Foi uma das experiências, desde quando eu comecei a estudar Direito, isso lá nos idos da década de 90 na Faculdade Federal de Santa Maria, uma das experiências mais marcantes que eu tive. Então, vejam que isso é um assunto que veio crescendo ao longo dos anos e nós devemos discutir na nossa comunidade. Nós devemos discutir na nossa comunidade. Nós devemos, mais do que nunca, pessoal, fomentar na nossa cidade essa discussão. Ao final do ano passado, eu havia percebido que aqui em Santa Maria não estava havendo uma discussão, digamos, concatenada a respeito desse tema. Não havia uma organização em torno desse assunto. Eu percebi isso. Ou não se discutia, ou talvez alguém falasse muito isoladamente, de forma que talvez essa forma como a questão vinha sendo lidada não produzisse maiores frutos. Eu procurei várias instituições e comecei a tentar racionalizar esse debate. Procuramos a OAB, na pessoa do seu presidente, procuramos o Poder Judiciário local, procuramos o Conselho da Comunidade aqui de Santa Maria, e a doutora Thaís Lora, presidente do Conselho da Comunidade, foi uma parceira de primeira hora, está nos auxiliando também. Procuramos a Defensoria Pública, contatamos pessoas, contatamos instituições, tivemos apoio da conselheira penitenciária, doutora Camila. No início do ano, agendamos na Câmara Municipal de Vereadores um evento para debater esse assunto. Infelizmente, a pandemia atropelou tudo, não é? E fez com que esse debate, de certa forma, desse uma esfriada, né? Nós estamos torcendo e rezando para que as coisas voltem ao normal o mais breve possível, para que a gente possa avançar neste assunto. Eu pediria, então, professora, para passar o vídeo para as pessoas que nunca ouviram falar da APAC, tenham uma noção de que existe no país uma entidade que congrega todas essas associações, a Fraternidade Brasileira de Associação aos Condenados, que forma os voluntários e que também forma os próprios reeducandos que vão ser inseridos nessa sistemática. Porque nós não vamos trabalhar com pessoas retiradas diretamente do sistema penitenciário, colocado para permanecer no método da PAC, porque não dá certo. Há uma necessidade de um estágio, há uma necessidade de uma formação antes. Vamos verificar, então, vamos assistir esse vídeo da fraternidade. Professora Isabel, se for possível. Sim, eu só vou pedir para o senhor desligar o seu áudio daí para não dar o eco, tá bom? Tá, só um momentinho aqui. Vamos rezar para que tudo dê certo no mundo virtual. Vivemos tempos de mudança ou mudanças de tempo. Em meio à dor, crime, indiferença e individualismo. O som está um pouco baixo, tá? Eu não tenho como aumentar, estou com total aqui. É ainda possível acreditar no ser humano? Existe solução para conter o aumento da violência e da criminalidade? Existem soluções para os graves problemas que afligem famílias e toda a sociedade? Existe recuperação para aqueles que cometeram crimes? Nesta arena de luta cotidiana entre o bem e o mal, o amor, a confiança e a disciplina triunfam. Homens e mulheres que serviram ao crime, ao ódio, ao desamor e à morte, agora estão empenhados em um propósito individual de recuperação e mudança de vida. A PAC é para acolher o preso,
E segundo, o mais importante, proteger a sociedade. Com objetivos claros em favor da sociedade civil organizada, nasceram as APACs, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. A APAC prima pelo cumprimento da lei no tocante aos direitos e aos deveres do preso. A APAC não é um hotel, mas uma prisão. Ali, com uma rotina diária que inicia às 6 da manhã e termina às 22 horas, com obrigatoriedade do trabalho e estudo, os condenados produzem e seguem rigorosos critérios disciplinares. Eles podem se profissionalizar e produzir. Sua sentença não muda, mas são eles mesmos os responsáveis por sua alimentação, higiene e limpeza, com funções diversas divididas entre todos. Os resultados exitosos, tais como a redução da reincidência, o baixo custo, a ausência de atos de violência, motins, rebeliões e outros, contribuem para o convencimento das autoridades constituídas e a consequente expansão do movimento apaquiano. Famílias são reconstruídas, recebendo seus filhos, pais e mães de volta ao lar. A comunidade recebe seus cidadãos mensageiros da paz, pois participa efetivamente através dos voluntários e da iniciativa privada, prestando sua colaboração e apoio aos que cumprem a sentença. Nas APACs, milhares de condenados refazem o caminho da vida, encontrando seu verdadeiro sentido. Eu fui primeiro recuperando na APAC, em São José dos Campos. Primeira APAC. Cumpri lá 8 anos. E no final do meu cumprimento desses 8 anos, com tudo que eu recebi, que a APAC proporciona ao preso, né, amor, carinho, enfim, dedicação, eu saí realmente convicto que eles tinham conseguido matar o criminoso dentro de mim. Eu saí, constituí família, né, trabalhei realmente honestamente, né, e hoje eu me encontro na FEBAC, né, como inspetor de metodologia, e procurando, né, através do meu testemunho de vida, levar para os meus irmãos que cumprem pena, né, pelas prisões, nossos irmãos, nossas irmãs, né, e vale a pena mudar de vida. A FEBAC, Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, que é uma entidade jurídica sem fins lucrativos, nasceu com o objetivo de congregar as APACs do Brasil e assessorar as APACs do exterior, orientando, assistindo, fiscalizando e zelando pelo fiel cumprimento da metodologia APAC. Grande meta, a grande missão da FEBAC é consolidar as APACs já existentes e estabelecer estratégias para a implantação de APACs em todas as comarcas do Brasil. A FEBAC, em conjunto com outros parceiros, promove congressos, seminários e cursos, objetivando a capacitação de recuperandos, funcionários, voluntários e autoridades. A FEBAC é filiada à Prison Fellowship International, órgão consultivo da ONU para assuntos penitenciários. Os princípios que norteiam a missão da FEBAC são espiritualidade, ética e transparência, coerência, humildade, acolhida, compaixão, resiliência, competência e conhecimento.
Bem, nós estamos já acossados pelo tempo. Vamos colocar o PowerPoint e vamos falar rapidinho aí sobre alguns aspectos relevantes ainda, como uma forma de objetivar a nossa exposição dentro do prazo, dentro do tempo, se for possível. Sim, Laurinha, tu compartilha para nós. Queria dar as boas-vindas para quem estava batendo a porta, porque enquanto eu compartilho o vídeo, eu não consigo aceitar as pessoas, né? Sejam muito bem-vindos. Tá, esse é o logo da APAC, pode ir passando, tá? O Dr. Mário Ottoboni, né, o idealizador da metodologia, pode ir passando. Nós temos aqui, essa lâmina é importante. Nós temos a APAC, a associação, nós temos aqui os atores envolvidos na manutenção dessa sistemática, que é o nosso desafio aqui em Santa Maria, fazer uma sensibilização para que todos esses setores participem da implementação da APAC, como a comunidade local, através de seus vários setores, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, os executivos estadual e municipal, obviamente, e nesse ponto há todo um trabalho de convencimento a ser feito junto ao executivo municipal. Nós já vimos que o Poder Executivo Estadual já firmou esse termo de cooperação e fomento. Participação dos legislativos estadual e municipal, e aqui esses outros segmentos, a OAB, a universidades, o meio acadêmico, que eu reputo muito importante, ONGs, os grupos religiosos, muito importante também a presença dos grupos religiosos. Podemos passar a próxima lâmina? Aqui nós temos fotos de alguns centros de reintegração social pelo país. Esses centros de reintegração mantidos pelas associações, importante, é fundamental que eles não sejam dentro ou próximos, né, vinculados a uma casa prisional comum. Tá? De que forma que isso é feito? Ou através de reforma de alguma estrutura predial já existente na cidade, ou através mesmo da construção de um prédio para abrigar um centro de reintegração social. Podemos passar adiante. Próxima lâmina. Aqui um outro exemplo, na Santa Luzia, em Minas. Aqui nós temos uma outra. Pode passar. Outro exemplo de centro de reintegração social. Esse sistema aqui de pontuação, isso é gerido pelos próprios recuperandos que estão dentro do centro de reintegração social. Como é um sistema baseado na autodisciplina e no incentivo e ajuda mútuo, eles constituem conselhos que fazem avaliação dos próprios comportamentos. Tá? Então, há um sistema de pontuação que é feito diariamente, e a pessoa tem, então, alguns pontos que são observados. Dependendo de um nível de pontuação que essa pessoa atinge, ela poderá vir a ser desligada da metodologia APAC. É impressionante, se vocês forem visitar uma APAC, por exemplo, como eu visitei em Porto Alegre, os próprios recuperandos vão explicar detalhadamente para vocês como funciona. É muito bonito de ver. Próxima lâmina. A dinâmica de funcionamento da APAC, ela não altera a dinâmica judicial da execução, ou seja, o Poder Judiciário não deixa de gerir, não deixa de controlar o cumprimento da pena, não é algo que ocorre à parte do sistema de execução criminal. Funciona com voluntariado e admite contratações, isso por parte da associação, pode contratar serviços de administrativos, enfim. Os recuperandos, as pessoas que estão ali inseridas cumprindo pena, funcionam como cogestores da APAC, como cogestores da casa onde eles estão cumprindo a sua reprimenda. São submetidas as APACs aos mesmos procedimentos de fiscalização, do Ministério Público, do Poder Judiciário, enfim. É possível os três regimes no mesmo complexo, embora isso, num primeiro momento, seja de dificílima execução, por exemplo, aqui em Santa Maria, não necessariamente nós teríamos que começar com o regime fechado, e a partir de então, nós poderíamos pensar numa progressão de regime. Máximo de 200 presos no somatório dos regimes, quer dizer, em cada um dos regimes, nós trabalharíamos em torno de 60 e poucas pessoas.
não substitui o sistema convencional, não tem a pretensão de substituir a penitenciária estadual de Santa Maria, o presídio regional, ele é uma alternativa que está ao lado, enfim, né, dessa nossa estrutura convencional. Exige adesão ao método, quem vai se submeter ao sistema, ele necessariamente deve formalizar um pedido, deve concordar em se submeter a essa metodologia, ninguém é obrigado a participar. A disciplina ali dentro é gerida pelos próprios recuperandos e é rígida, preferencialmente para presos da comarca, né? Controle judicial de ingresso e exclusão. Retorno ao sistema comum na falta grave. Pode passar a próxima lâmina, faz favor. Os resultados esperados. Proporcionar a participação dos municípios na execução da pena. Hoje, praticamente, a participação do município é muito pequena. E toda a nossa estrutura está no município. Eu sempre digo que a gente mora no município, não mora no país, não mora no estado. Estimular a participação e envolvimento da comunidade. Permitir a diminuição de custos. Vejam bem, como o sistema é gerido, os próprios recuperandos são cogestores, nós estamos falando de pessoas que estão inseridas ali dentro e que não estão submetidas a uma vigilância constante de agentes penitenciários, por exemplo, de guarda, de vigilância armada ali dentro. Só isso nós já temos uma redução excepcional de custos. Um estudo feito pelo Procurador da Justiça, Dr. Gilmar Bortolotto, aqui do Ministério Público do Rio Grande do Sul, isso em 2018, 2017, 2018, estimou o custo mensal de um recuperando, de um apenado no sistema convencional, em torno de R$ 2.500. Na metodologia PAC, esse custo sai por volta de um salário mínimo e meio no máximo. Então, é uma economia, inclusive, de recursos estatais. Funciona como difusor de metodologias, produz pacificação no sistema convencional, construção de políticas para o egresso, e aqui, sensacionalmente, nós temos uma taxa de reincidência de entre 7% e 15%, enquanto no sistema convencional a nossa taxa de reincidência é em torno de 70%. Ou seja, das pessoas que cumprem pena privativa de liberdade em Santa Maria, no estado, enfim, no país, 70% são reincidentes. E 30% são pessoas que entram pela primeira vez no sistema convencional. E vejam que com a PAC nós temos uma dramática redução do índice de reincidência. Próxima lâmina. Como é que funciona, né? A associação faz parcerias e convênios com o poder público. Evidentemente, o forte do recurso, o grosso do recurso, vem com o repasse de verbas do poder público estatal, que faz, então, esse repasse a essas instituições que, evidentemente, prestam contas na forma da legislação que regula a prestação de contas das organizações não governamentais no país. Existe legislação própria e as associações prestam contas. Contribuições dos sócios, né, as pessoas que se associam na PAC, doações, promoções, trabalho feito pelo próprio recuperando no interior da casa prisional, pode vender produtos, pode funcionar padarias, pode funcionar uma série de atividades. Próxima lâmina. Eu estou acelerando, né, pessoal, porque realmente o tempo urge. Esses dados já estão bem defasados, esses dados são de 2017, não vou comentar, são defasados. Peço vênia, peço desculpa, pode passar a próxima lâmina. A próxima lâmina, por favor. Como fazer? Quais os nossos principais desafios? Pode voltar aquela lâmina? Aqui. Nós estamos numa fase anterior à audiência pública. Eu penso que para nós fazermos uma audiência pública e discutirmos a constituição da PAC, primeiro nós devemos sensibilizar os vários segmentos da nossa comunidade. Não adianta eu promover uma audiência pública e convidar um monte de gente sem ter feito um trabalho de sensibilização. E é por isso que eu conto com o apoio de todos vocês hoje aqui que estão nos prestigiando, para que comecem a debater esse tema, para que nós tenhamos, talvez, no ano que vem, condições de fazer uma audiência pública. A partir da audiência pública, uma constituição jurídica da associação, formada por pessoas da comunidade, visita uma PAC em funcionamento, não precisa ser necessariamente nessa ordem, não é? Seminário de estudos para a comunidade,
formação da equipe de voluntários, que essa formação é feita por aquela fraternidade, cujo vídeo nós mostramos anteriormente, é eles que fazem essa formação. A instalação física da APAC, o Centro de Reintegração Social, que é a instalação do prédio. Vamos ter que verificar onde é que vai funcionar esse Centro de Reintegração Social. Formação de parcerias, curso de formação de voluntários, que são as pessoas que vão prestar o trabalho voluntário no Centro de Reintegração Social. Estágio dos recuperandos. Os recuperandos não vão ser retirados imediatamente do sistema prisional comum e ser colocados na APAC. Eles têm que fazer um estágio antes. E nós vamos começar com poucas pessoas. E para começar a funcionar, recuperandos de outras unidades da APAC vão estar ali junto com eles. Estágio dos funcionários em outras PACs, celebração de convênios de custeio com o Estado, a transferência gradual dos recuperandos do sistema convencional, então, para o método APACiano, constituição do Conselho de Sinceridade e Solidariedade, que são instâncias de disciplina formadas pelos próprios recuperandos no interior do Centro de Reintegração Social. Aquela pontuação que nós verificamos antes, tudo isso é feito por esses conselhos. Eles próprios fazem essa gestão. Realização de cursos sobre o método, realização periódica de aulas de valorização humana, espiritualidade e prevenção às drogas, além de reuniões e celas promovidas por voluntários. Filiação à Fraternidade Brasileira e participação nos eventos por ela promovidos. Pessoal, eu condensei muito para dar uma ideia geral nesse primeiro contato, enfim, e eu passo a palavra a quem for me suceder, então, nesse momento aqui, porque realmente nós teríamos muita coisa para falar, mas o tempo é curto, né? E eu acho que nesse primeiro momento, então, eu encerro essa minha manifestação. Muito bem, doutor César. Muito obrigado. Não sei se sou eu que assumo aqui, professora Isabel. Vamos lá, o senhor é o mediador. Vamos lá. As honras da casa aí. Então tá. Bianca, tu queres fazer alguma consideração? Vou, na verdade, renovar as minhas considerações iniciais, que eu havia feito antes do debate ocorrer, né, iniciar. Primeiramente, agradecer, então, a nossa anfitriã Isabel. Muito prazer, eu não lhe conhecia até o presente momento. Obrigada, professor Bruno, também pelo convite, que tu me ajudaste, me apoiou, me orientou a tecer o projeto final de graduação sobre este tema. Ao doutor César Carlan também, que é um gigante em Santa Maria, um promotor muito renomado, muito conhecido. A Sociedade Santa Maria agradece o seu trabalho também junto ao Ministério Público. E amando o próximo, amarás a Cristo. Né? Esse era o slogan inicial da APAC, lá na década de 1970, quando, enfim, iniciaram os trabalhos de fato, né? Ficou reconhecida por esse slogan, justamente porque a religião era... o Mário Toboni era um cristão, ele liderava um grupo de cristãos na época e faziam visitas à cadeia lá em São Paulo. E, enfim, a religião é muito presente porque eles acreditavam, então, que a religião era, sim, um instrumento de transformação social. E também, dentro dos 12 elementos essenciais que são trazidos na APAC, a religião é um deles, né? A participação efetiva da comunidade, por isso esse distanciamento, assim, direto do Estado. Num primeiro momento, a gente diz que a APAC, ela é uma associação civil, então composta por pessoas, né, do povo, e esse distanciamento independente do Estado. A comunidade, o recuperando, ajudando o recuperando, né, traz essa perspectiva de que lá dentro é uma ajuda mútua, cada um se ajuda para que passe por esse processo, então, do apenamento. É aquela fase de acolhimento também que eles têm lá, eles produzem até pães, como a gente viu ali no vídeo, passou, então, a subsistência deles dentro daquele estabelecimento prisional é feita por eles também, né? Eles não, na verdade, eles não são os coadjuvantes, eles são os protagonistas desse sistema. A saúde também, a assistência à saúde é um dos 12 elementos que, enfim,
fazem parte da APAC, a valorização humana, então todo esse olhar atento da comunidade, os voluntários vestindo a camisa da associação para trazer, então, essa ressocialização de fato, porque, na verdade, se nós, né, cidadãos que vão contribuir com o melhoramento, com a reintegração social desses apenados, não olharmos com empatia, não acolhermos, não vai adiantar. É necessário que a sociedade largue mão dessa resistência de que preso tem que ficar na cadeia eternamente, tem que ser castigado e punido. O castigo faz parte, mas o perdão também. O perdão também é divino, o perdão também deve fazer parte do ser humano. E é também um dos 12 elementos, então, da APAC. Então, esses centros de reintegração, quando eu teci o meu projeto, entrei em contato com a APAC e a Partenon, mas eles ainda não estavam operando, então eu não consegui fazer uma coleta de dados. Mas seria óbvio uma visita muito importante a ser feita por quem for participar, né, quem se colocar à disposição para fazer parte desse projeto de implementação em Santa Maria, visitar, porque certamente os aprendizados serão grandiosos. Então, me coloco à disposição também, junto a este grupo da FADISMA, para tornar isso possível em Santa Maria. Né? Eu acredito que Santa Maria tem potencial para abrigar a APAC e fazer a diferença, sim, para a sua comunidade, que é uma comunidade que abriga outros municípios da região central. Então, são mais de 7 cidades aí que fazem parte do nosso contexto. Santa Maria é uma cidade grande, que tem porte e pode se desenvolver e pode trazer a APAC para uma realidade, a fim de que isso traga um desenvolvimento social para a cidade. Porque cadeias não devem ser construídas, né? É o clichê, a gente quer que escolas, hospitais sejam construídos, mas não cadeias. Então, a APAC, ela traz essa nova roupagem, uma roupagem social muito maior, é singular, é uma filosofia singular, e eu acredito que possa ser, sim, possível a gente implementar em Santa Maria. Obrigada, Bianca. Professor Bruno, eu peço licença só para apresentar aqui a nossa colega lá de Pelotas e que vem trabalhando, né, tanto a Viviane quanto a Thaís como voluntária, mas a Viviane também está atuando como voluntária lá na APAC de Pelotas. Se ela pudesse trazer aqui um pouquinho em breve palavras, né, da experiência dela, e eu propus ali para a gente fazer uma visita no momento oportuno à APAC de Pelotas, e ela nos abriu as portas lá, né? Então, bem-vinda, Viviane, e é muito bom contar contigo aqui nesse nosso caminho aí de sensibilização, né, com o Dr. César. Oi, Isabel, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Obrigada pela acolhida aí, né? E, assim, eu só queria contribuir com vocês. Nós estamos aqui hoje já com 180 dias da PAC, né? Com 4 recuperandos. Eu sou oficineira, eu faço oficina de leitura para remissão da pena, nós estamos com 4, né? Nós estamos fazendo curso também. Tem a Thaís, que é também colega, né, advogada, que é de Santa Maria, está participando do curso de voluntários. Eu estou no 9º encontro nas oficinas de leitura, e coloco assim, a APAC é um novo modelo prisional que vem com uma nova visão, né? É uma justiça mais humanizada, é uma justiça que a gente vê assim no trato, na maneira, na acolhida, os 12 elementos essenciais, como foi colocado pela colega, e nós, dia a dia, a gente vê isso acontecendo. Então, a gente está naquela fase, o que vocês estão pretendendo colocar, a gente já está um pouquinho mais avançado, mas ainda muito inicial ainda, né? Muito ainda em passos lentos, até porque é uma mudança de cultura, né? Toda a parte da oficina de leitura que a gente está fazendo, ela hoje está sendo construída por círculos de paz, então eu já estou colocando práticas restaurativas dentro da oficina de leitura. Isso assim, ele dá um plus, né, no sentido de que eles se sentem acolhidos, há uma diferenciação no tratamento, é totalmente diferente o que é o nosso sistema prisional, a nossa massa carcerária hoje, e o que é uma PAC.
né? Então, assim, eu coloco à disposição, nós estamos, assim, na oficina de leitura, nós temos algumas oficinas, né? Mas quando nós iniciamos o curso de voluntariado, o ano passado, em março ocorreu a pandemia, então parou. Então, foi dividido os grupos virtuais e os grupos os voluntários que estão fazendo o curso online e os que estão fazendo presenciais, né? Na realidade, eu estou fazendo presencial. Toda sexta-feira, nós tratamos toda semana 2 horas e meia a 3 horas, trabalhando na leitura. Nós temos também oficina de música, eu sou formada em piano. Esses 4 recuperandos, todos estão fazendo oficina junto com o professor Alex, que é do conservatório daqui de Pelotas, também o piano, vai ter outros de percussão, oficina de desenhos, né? E assim, só contribuindo para não me ficar muito, né, não tomar muito meu tempo, até porque a ideia não é essa, eu convido vocês a virem nos conhecer, né, a conhecer a PAC, né, depois eu posso até disponibilizar para ti um material, e eu digo o seguinte, é um novo caminho para essa massa carcerária, é o que eu digo, o doutor Mário Toboni, que era advogado, que iniciou todo esse método da PAC, dizia que, ninguém acreditava, né, todo mundo dizia que, na hora que tu colocar a chave na mão de a gente chama recuperando, né, não ex-detento, né, que tu colocar a chave, na possibilidade que ele tiver de fugir, ele vai fugir, tá? E aí o doutor Mário Toboni dizia, do amor ninguém foge, porque quando tu trata o ser humano com a devida atenção e com o cuidado e com o merecimento, e que ele possa contar a história dele, né, e se mostrar que ele está sendo útil, né, com certeza tu estás trazendo ele para a sociedade de uma forma digna, né, ele não vai reincidir no crime novamente, a ideia é essa, né, então do amor ninguém foge. Então eu deixo essa reflexão para nós, né, para que isso seja um caminho também em Santa Maria, né, que eu acredito que essas práticas todas que na realidade não deixa também de ser uma prática restaurativa, né, que vem da justiça restaurativa, que também está mudando, né. Hoje a gente não vê tanto pela punição, mas mais pela reparação de danos, né. Mas, enfim, deixo essa como o convite para vocês conhecerem, né, e também me coloco à disposição do que for preciso, tá? Muito obrigada. Que maravilha, muito obrigada, Vivi. Vou passar para o Bruno, então, para fazer as considerações, e eu estou em êxtase aqui, porque eu sempre enxerguei muito a PAC com os princípios da justiça restaurativa muito fortes, né, então, para quem tem uma caminhada aí de 10 anos na justiça restaurativa, passar pela PAC e ouvir isso sendo efetivado, é uma grande honra poder acolher esse encontro, essa reflexão aqui, o que eu agradeço ao Dr. César por essa oportunidade que ele está nos dando. Professor Bruno. Muito bem, queria aqui fazer uma saudação especial à querida professora Thaís Veras, que eu não tinha visto aqui antes, satisfação em vê-la. A Viviane aqui fez considerações que eu acho que são extremamente pertinentes, eu acho que quando a gente chega num momento de... E eu gosto muito, agora pode ser que eu esteja dando a autoria indevida, mas me parece, o professor Vará dizia isso, né, que é dos momentos de crise que a gente precisa tirar a crítica, né, a crítica vem justamente disso, né, e eu acho que a gente vem enfrentando crise há muito tempo e a crítica está surgindo. E me parece que a Viviane relatou aqui 6 meses, e são uma experiência riquíssima, porque quando a gente quer fazer algo novo, a gente sempre pensa algo grandioso, né? A gente pensa assim, eu não vou fazer tudo isso só para 4 recuperandos. E eu acho que é um laboratório magnífico, né? Porque esse processo, ele é um processo de erros e acertos, né? E errar com poucos facilita o acerto, facilita a retomada. Eu acho que essa experiência é uma experiência muito inspiradora, eu acho que tomara que Santa Maria consiga. Eu vi que tem uma pergunta para o Dr. César aqui, como é que está sendo o diálogo com as instituições? Eu tenho muita curiosidade com isso, porque
ninguém quer presídio na sua cidade, ninguém quer tratamento humano para preso. Como é que nós vamos sensibilizar a sociedade de que tratá-los como animais não é o caminho para nós termos eles como cidadãos de volta no nosso meio? Então eu queria entender um pouquinho disso, eu queria ver o presente na Viviane e o futuro no Dr. César aqui. Como que a gente vai conseguir sensibilizar essa sociedade, dando voz a essa pergunta que veio aqui do chat? Posso falar, então? Bom, o primeiro aspecto da pergunta, como é que está sendo a receptividade, está sendo muito boa. Tá? Está sendo as pessoas... Quem passa a conhecer o método APAC, não tem como discordar do método APAC. Tá? E essa resistência que existe, a construção de presídio, a figura da pessoa que cumpre pena privativa de liberdade, essa resistência justamente é uma resistência formada com base no sistema tradicional. A partir do momento que a gente mostra algo totalmente novo, eu não vejo como as pessoas, eu não vejo quem em sã consciência pode ser contra essa metodologia. Mas qual é o nosso desafio? E o título do nosso encontro são os desafios, não é? O primeiro desafio é tornar conhecido. E vejam, pessoal, quero que entendam uma coisa. O fato de eu ser promotor de justiça com atuação na execução criminal não me confere exclusividade para levar adiante esse debate. Esse debate poderia ter sido iniciado por qualquer cidadão na nossa comunidade. Então, eu estou aqui também para fazer um pedido a todos. Vamos ajudar a difundir essa ideia. Vamos somar esforços e vamos sensibilizar mais e mais a comunidade local a aderir a essa proposta. Por que eu não fiz a audiência pública ainda? Eu não pensei em fazer, porque antes nós temos que fazer um trabalho de convencimento, antes nós temos que tornar conhecida essa ideia. Não sei se respondi, enfim, mas é o que me ocorre. Viviane, quer fazer alguma consideração sobre isso? Thaís, que vocês estão envolvidos mais nessa questão? Eu só queria colocar que a gente iniciou com 4 recuperandos, até o final do ano são 6, e o início do ano que vem são 20, né? E que a capacidade é para 200, né? E que independe da quantidade, Bruno, assim, fiquei bem feliz por, né, a colocação que tu colocou, porque, assim, um dos elementos essenciais da PAC, um dos elementos que seriam essenciais é o voluntariado e a comunidade, como o promotor comentou, que, na realidade, a comunidade ela tem que estar junto, ela tem que abraçar junto, e ela está abraçando, né? Então, na hora que eles conseguem entender o que é o método da PAC, vem todo mundo junto, Então, hoje, para ter uma ideia, nós já estamos com uma cozinha industrial, tá, que foi montada para se produzir. Tudo está sendo produzido lá dentro, né? O custo é a redução. Hoje, o sistema penitenciário ele está falido, vamos dizer assim, no sentido de que a reincidência no crime não tem nem como falar em reinserção social, porque não tem nem inserção, né? Então, a PAC vem num modelo totalmente diferenciado. Então, eu coloco o seguinte, eu sou uma das voluntárias e sou uma das fãs de carteirinha, sou uma da comunidade e que digo que não tem, o caminho é esse, tá? É que nem a justiça restaurativa, as práticas restaurativas. E só quem está lá dentro, conhecendo o que a gente está fazendo, o trabalho, é que a comunidade estando abraçando é que a gente vê que resgate do homem, do ser humano, né, e como tem no próprio livro que a gente estuda na PAC, né, matar o criminoso e resgatar o homem, né, é trazer o ser humano enquanto digno, enquanto ser humano, e não mais como aquela pré-conceito, né, em relação ao crime, ao delito, ao criminoso, ao ofensor, né? Então, assim, eu acho que o caminho é esse, e se Deus quiser, né, que a sociedade toda caminhe junto, né? E que Santa Maria tenha também esse novo modelo prisional, que eu acredito que com certeza é um presente para todos, para toda a comunidade como um todo.
tá? Obrigada. E Obrigada. Não sei se a Thaís está participando do curso também. Não sei se ela... Gostaria só de transmitir um abraço a todos e agradecer a oportunidade de estar aqui, em especial a Cris, ao professor Bruno, a imensa satisfação ao doutor César, a Vivi, né? E mencionar que a gente está junto nessa caminhada aí, que é muito humanizada, né? Que cada dia cresça mais. Hoje pela manhã tivemos um curso e veio a seguinte reflexão: mais que conexão, a restaurativa deve criar colaboração. Então, que a gente possa estar junto, todo mundo aí, e o pessoal da comissão aqui da Restaurativa de Santa Maria, ingressei recentemente, também está bastante aberto. Então, que todo mundo leve adiante isso. Um grande abraço, satisfação de revê-lo, doutor Bruno. E minha grande admiração pelo seu trabalho. Toda minha, recíproca. A Viviane falou um negócio que eu gosto muito. Tem um livro que é meu livro de cabeceira, digamos, da advocacia criminal, que é o livro A Defesa Tem a Palavra, do Evandro Lins e Silva. E o prefácio da Defesa Tem a Palavra eu acho muito mais precioso que todo o resto do livro. E nesse prefácio ele fala um pouco da questão de como que as pessoas enxergam uma pessoa sendo condenada, né? Porque essa ideia de ressocialização, ela é uma ideia mítica. A gente acredita que aquela pessoa que foi corrompida pela sociedade, ela vai ser resgatada pelo sistema penitenciário e vai sair pura, vai sair imaculada, vai sair uma pessoa, um novo Deus, digamos assim. E aí o Evandro Lins e Silva, ele encerra esse prefácio dizendo assim: o júri que julgou o caso Doca Street, ele não condenou Doca Street. Daí ele diz assim: perdemos um Deus, porque não foi para o presídio, mas salvou-se um homem, porque qualquer homem que vai para o presídio perde a sua humanidade, né? Eu acho que é muito acolhido pela fala da Viviane essa passagem que, para mim, ela sintetiza tudo. Querendo sacralizar uma pessoa, a gente perde o aspecto humano dela, mandando ela para essas masmorras que nós temos hoje, que são tomadas por drogas, são tomadas por telefones celulares, comandando facções criminosas, que eu sei que é assim, o doutor César sabe que é assim, o juiz de execução sabe que é assim, os agentes penitenciários sabem que é assim. Nós tivemos um secretário de segurança há alguns anos, que é procurador de justiça, o doutor Ayrton Michels, que admitiu isso no Fantástico. Ele disse assim: se eu tirar tudo isso, nós perdemos o controle do sistema carcerário. Ou seja, está muito errado, mas nós precisamos pensar em fazer algo certo, né? E eu acho que simplesmente discutirmos isso, apresentarmos, eu acho que o Dr. César diz isso bem, nós precisamos levar à luz isso, nós precisamos discutir isso com as pessoas. As pessoas têm que entender que nós temos alternativa, né? Eu acho, Cris, eu sei que o tempo está corrido aqui, eu só tenho que te agradecer. Sabe que um gordo não pode dizer isso, né? Mas eu cresci muito nessa hora aqui. Então, assim, eu cresci bastante, mas não era nesse aspecto, intelectualmente. Muito obrigado pelo convite. Bruno, que a tua elegância atual nos estimule, né, para seguir aí, eu acho que a tua busca pela vida saudável, né, que seja pela vida saudável não só do físico, mas também dos relacionamentos, né, entre o ser humano. Então, são encontros, né, que a gente promove pela justiça restaurativa, e o que a Viviane trouxe aí é também a percepção da justiça restaurativa quando a gente toma lá os exemplos dos povos originários, onde, quando uma pessoa erra, a gente busca retomar a essência dessa pessoa, né, através da canção dela, que existe uma tribo africana que, quando a criança é gerada, ela pensa numa canção para aquela criança, e sempre quando ela erra, ou nos momentos especiais da sua vida, canta a sua canção. E nós, o que fizemos no nosso meio? E isso não é utopia, porque para a PAC, para participar da PAC, tem uma série de requisitos, tanto é que a Vivi trouxe aí, né, que
o número de pessoas que estão frequentando, tendo 200 pessoas para vaga. Então, é uma evolução e tem uma série de pré-requisitos, mas que a gente possa juntos cantar a canção dessas pessoas e poder trazer elas para a sua essência. Quando eu assisti esse vídeo e dizia, aqui nesse lugar eu consegui matar o criminoso que existia em mim, ele está dizendo que a essência dele, enquanto ser humano, foi resgatada. E que num espaço inóspito, e aqui eu quero enaltecer a presença da Patrícia, né, que é servidora do sistema prisional e que vem também buscando projetos na área da justiça restaurativa, que esse adoecimento do ser humano não é só do apenado, é de todo o sistema, é dos servidores que trabalham lá. E quem já teve a oportunidade de assistir a equipe técnica que trabalha com justiça restaurativa na PESME, sente isso na fala deles, eles se emocionam porque eles ressignificaram o trabalho deles dentro do sistema prisional por conta de conseguir proporcionar um espaço de fala para esses apenados, onde um deles diz que mesmo para ser ouvido ou ser escutado, precisa estar preso, ou seja, eles nunca foram escutados, né? E naquele espaço ali de fala tem, e me parece que é isso que a APAC promove, e é enxergar o ser humano que está ali. Que claro que é passível de erro, assim como todos nós, né? Mas que pode enxergar um caminho de recuperação, que é por isso que eles são chamados de recuperandos. Então, eu vou dar a palavra 1 minuto para o Dr. César e 1 minuto para o Bruno, professor Bruno, para encerrar o nosso encontro, para respeitar a nossa finalização, considerando que a gente já está a 3 minutos aí do nosso horário. Dr. César. Seu microfone está desligado, doutor. Desculpa. Foi um grande prazer participar desse nosso encontro. Eu podia falar tanta coisa. Eu vou falar o que eu falei para os recuperandos que eu visitei em Porto Alegre. Depois de estar realmente sensibilizado com o funcionamento da PAC, depois eles terem participado de um culto ecumênico ao final da exposição, quando eles nos mostraram como funciona a metodologia, quando gentilmente eles nos acolheram, eles me acolheram no meio deles, a única coisa o único sentimento que eu tinha e disse para eles foi o seguinte: eu me sinto extremamente honrado em estar aqui com os senhores nessa data. Me sinto honrado e da minha parte eu vou tentar fazer o que for possível para a gente implementar em Santa Maria uma unidade da PAC. E é por isso, pessoal, que eu estou fazendo um apelo também a todos, que a gente possa realmente se unir em prol dessa causa. Eu quero dizer que estou à disposição de quem quiser me contatar, enfim, meu gabinete, enfim. A gente também criou um grupo do WhatsApp para discutir a PAC, né? Enfim, a gente está esperando a adesão das pessoas para que essa ideia possa evoluir. A gente está trabalhando para que isso ocorra. Nós tivemos algumas adversidades nesse ano, mas eu tenho fé que o ano de 2021 vai ser melhor para todos nós. Muito obrigado, então, pela oportunidade. Muito bem, gente. Então, assim, eu vou repetir, vou ser repetitivo, vou agradecer a oportunidade, que foi, assim, inspiradora. Eu acho que é uma hora que a gente sai com mais conhecimento, mas a gente sai com mais esperança, e isso é muito importante. Termos esperança em transformar. Isso aqui, e eu não quero parecer até meio leviano em dizer assim, nós estamos em ano eleitoral, nós estamos em mês eleitoral, mas o que está se fazendo aqui com essa proposta do Dr. César, com a iniciativa da Cris da discussão, é fazer política, mas aquela política que não é política partidária, é política transformadora, é política inspiradora, é política de melhorar a nossa sociedade, realmente a nossa sociedade. Nós estamos vendo aqui pessoas que arregaçaram as mangas, saíram da zona de conforto e estão transformando. Eu tenho certeza que a Cris já fez isso, colocando o sempre, a Fadisma à disposição disso, mas eu coloco, Dr. César, o meu nome pessoal, coloco o meu escritório também à disposição nessa luta, ofereço o meu tempo
para discutir, para debater, para trabalhar junto, porque eu acredito que nós vamos melhorar. Quem conhece a dureza do dia a dia criminal sabe que e muitas vezes as discussões elas ficam rasteiras, pessoas jogando para o Ministério Público, dizendo que ao Ministério Público convém prolongar sofrimento, da mesma forma que às defesas convém uma sociedade com uma criminalidade alta, porque é mais trabalho para os advogados. Só quem não conhece essa realidade repete isso. Eu tenho certeza que a todos nós convém uma sociedade mais humana, uma sociedade com menos violência gratuita, porque nós nunca vamos conseguir eliminar os crimes, mas nós precisamos acabar com a banalização da vida humana, com a banalização dos direitos mais intrínsecos à nossa existência. E isso só vai acabar quando nós tratarmos esses envolvidos como seres humanos. Então, mais uma vez, muito obrigado, gente. Foi assim, olha, uma quarta-feira grandiosa. Muito obrigada, então, aos nossos participantes, a todos que estiveram aqui conosco. Como sempre, é uma dificuldade a gente se despedir, né, porque teria reflexões muito maiores para a gente fazer com relação a esse tema. Agradeço aos acadêmicos, agradeço a Viviane, a professora Thais, a comissão de mediação e práticas restaurativas da OAB, a Patrícia, que é servidora do sistema prisional, e todos os demais participantes que aqui se encontram. É sempre um prazer recebê-los aqui no Sempre, e em especial os sempreanos que fazem isso acontecer. Se não fossem eles, a gente não conseguiria demandar e fazer tudo que tem que fazer, e eles dão conta disso tudo, inclusive esse projeto das rodas virtuais partiu deles, né, em especial da Isabela, que é a nossa sempreana, estão sempre pensando algo para contribuir com a comunidade. O Sempre hoje contribui com o Notícias lá da Rua, que é uma, como é que é o nome, Letícia, me ajuda aí, que é um jornal informativo que roda pelo sistema prisional, e não sempre, mas os sempreanos contribuem sempre com temas que são afetos ao que nós discutimos aqui, sobre mediação, prática restaurativa, abordagem de comunicação, mediação familiar, e isso é um pouquinho do que a gente pode fazer para contribuir, mas com certeza, sempre através da FADISMA, da instituição, o que puder fazer para disseminar, para compartilhar, e também como voluntários, né, quem sabe aí na APAC, trazendo a justiça restaurativa também em contribuição, a gente poder trabalhar juntos. Então, foi um prazer tê-los aqui, muito obrigada, e esse é só o início da nossa caminhada, que a gente possa seguir juntos e fazer isso aflorar aqui em Santa Maria, com a participação da comunidade. Muito obrigada, se cuidem, né, cuidem dos seus, e seguimos firmes aí, nesse trabalho, podendo fazer cada vez mais e cada vez melhor. Muito obrigada, doutor César, e seguimos em frente.